Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do seu Pod Meio, o podcast jornalístico do Grupo Meio de Comunicação. Eu sou o Helder Felipe e hoje aqui em nossos estúdios estamos recebendo o delegado Charles Pessoa, que é coordenador do DRACO aqui no Piauí, é o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Delegado, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Meio. Boa tarde, Helder. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui novamente participando de um programa da Rede Meio e desse podcast conduzido por você. É isso, dia 14 de fevereiro deste ano de 2025, o DRACO, juntamente com o BEP, realizaram uma operação na região norte do Piauí, o município de São João da Serra. Nós temos até algumas imagens que ilustram isso, onde foram encontrados ali 3 hectares de um local na zona rural, onde bandidos, criminosos, estavam fazendo cultivo de maconha. Se fosse processada essa maconha, ela resultaria em um total de aproximadamente 13 toneladas de entorpecentes. É uma região que faz ali, é próxima à divisa do estado do Piauí com o Ceará, tanto quanto estratégica por parte da criminalidade. E este é o nosso pontapé da conversa de hoje. Mas antes da conversa, eu convido você de casa a deixar o seu like no nosso programa, tá? No nosso podcast. Seguir também as nossas redes sociais, é só pesquisar @podmeio no Instagram, @tvmeio-oficial, @redemeio. Lá a gente coloca também os cortes aqui do nosso Podmeio e o episódio completo fica disponível, claro, no nosso YouTube. É só pesquisar no YouTube, @podmeio. A gente começa então essa conversa com o delegado Charles Pessoa. Delegado, esta operação, ela chama a atenção pelo fato da quantidade de entorpecente que poderia resultar, caso o cultivo fosse continuado. Essa cidade específica, São João da Serra, por que a criminalidade vem escolhendo municípios pequenos e municípios próximos da divisa com outros estados? Como você ressaltou, essa operação foi uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, então envolvendo todo o sistema de segurança pública. Teve uma participação efetiva do DRACO, porque os indivíduos presos eles são integrantes de uma determinada facção criminosa, e também com participação efetiva do próprio BEP, da Polícia Militar, que é coordenado pelo Coronel Alves, do BOP. Então, essas unidades especializadas desenvolveram um trabalho operacional, mas antes disso nós desenvolvemos um trabalho de investigação. E baseado nesse trabalho de investigação, nós identificamos realmente esse plantio de entorpecente de maconha e aí desenvolvemos e organizamos essa operação que foi deflagrada nessa última semana. Nós constatamos que os indivíduos presos eles não são piauienses. Então, são indivíduos que têm relação com o estado do Ceará e o estado do Pernambuco. Alguns deles até com passagem pelo sistema penitenciário, por esse mesmo modus operandi, que é justamente essa prática delituosa de plantio de maconha e que essa droga, infelizmente, chega às famílias brasileiras. Então, a gente acredita que eles escolheram aquela região, primeiro, ser uma região um pouco isolada. Aquela fazenda ela fica um pouco distante da zona urbana, então já fica isolada e fica numa região de fronteira. Então, como os indivíduos já são próximos ali daquela região, alguns deles do estado do Ceará, ficou mais fácil, inclusive, para o deslocamento deles. E também um ponto estratégico para uma futura distribuição de entorpecente. Pela quantidade de drogas, a gente acredita que essa droga ela não seria distribuída apenas no Piauí. Então, a logística para os criminosos ficaria melhor se fosse plantada justamente nesses pontos onde nós localizamos. Eles vão, observam, chegam, veem um melhor posicionamento local para eles fazerem essa distribuição, como o senhor disse. Agora, como é que eles conseguem essas terras? Eles compram, eles alugam, essas terras são deles, eles invadem terras. Como é que eles fazem, delegado? De todas essas formas, Às vezes eles arrendam, às vezes eles compram e às vezes até eles invadem, Claro que a gente está aprofundando essa investigação. A grande maioria das vezes eles não colocam no nome dos próprios criminosos. É uma forma de tentar causar um embaraço ali para
própria segurança pública, né, para a Polícia Judiciária, e dificultar um processo de expropriação da propriedade, né? Mas, de fato, essas terras, inclusive essa daí onde a gente identificou, de fato, elas pertencem, sim, aos traficantes que eram responsáveis pelo cultivo do entorpecente. Na chegada lá, o que mais chamou a sua atenção? Foi uma operação muito bem elaborada, né? Um local de difícil acesso. Nós saímos ainda no início da noite aqui de Teresina, deslocamos lá para o município e no decorrer da madrugada nós fizemos uma incursão. E os veículos, até pela localização da propriedade, a gente não conseguiu chegar até o ponto lá do plantio do entorpecente com as viaturas. Então nós tivemos que posicionar as viaturas em um local um pouco distante, e as equipes elas fizeram uma incursão ainda no decorrer da noite, da madrugada, por uma região de mata, né? Então, primeiro, o local, o território onde a gente estava fazendo a incursão é um território de difícil acesso, então tem vários obstáculos, muita lama, né? Estava chovendo, e muito distante, e não só a questão do terreno. As pessoas que a gente ia encontrar na sequência são indivíduos envolvidos com a criminalidade organizada. Então, a gente sabe do poderio, inclusive, bélico dessas organizações criminosas. Então, realmente, uma operação extremamente sensível, tanto pela situação do terreno, como também pela situação dos criminosos que a gente ia prender logo na sequência. Eles estavam até instalando uma espécie de concreto ali para colocar caixas d'água, delegado? Quando eles montam uma estrutura dessa de plantio de entorpecente, eles escolhem um local isolado, a exemplo do que a gente identificou, e dentro desse local isolado, eles montam uma estrutura no meio da mata mesmo, da floresta. Então, não tem acesso. Só que para eles cultivarem esse entorpecente, eles precisam de água, eles precisam de uma certa logística. Então, eles montam a estrutura toda ao redor. Então, é por isso que eles montam aqueles acampamentos. Uma estrutura um pouco precária, mas é o suficiente para as pessoas que trabalham lá no cultivo do entorpecente, eles tenham um apoio ali do lado. E a maconha ela precisa de muita água, então eles precisam irrigar o entorpecente. Lá não tem água de forma tão disponível. Então eles tiveram que cavar um poço profundo, e eles estavam organizando uma estrutura para a colocação das caixas d'água, né? Caixa d'água de 50 mil litros. E após a instalação das caixas d'água, ele estava organizando, montando um sistema de irrigação. Então, a estrutura de poços profundos. Lá tinha uma casa de apoio, casa mesmo. Lá tinha esses barracos, né, esses acampamentos do lado da plantação. E, além disso, fora, um pouco distante, na verdade, da fazenda, ficava uma casa onde ficava o gerente e o líder dessa organização criminosa. Ele vinha, ele tinha um local mais estruturado para se hospedar, né? E também dar um apoio para os outros criminosos que estavam chegando para fazer o cultivo do entorpecente. Foram 4 pessoas presas, né? 2 mulheres e 2 homens. Eles confessaram a participação ou tentaram negar envolvimento com o local? Confessaram, foram 4 pessoas presas a princípio. Alguns indivíduos fugiram lá no momento da nossa incursão, e nós já conseguimos qualificar outros envolvidos. Agora, no contexto da operação, foram 4 indivíduos presos e autuados em flagrante delito. E eles confessaram, sim, os crimes, não tinha nem condições de negar, né? Já que eles estavam dentro do contexto da plantação. A princípio, relataram que não tinham conhecimento, mas quando nós começamos a conversar, eles informaram, sim, confessaram os crimes, para quem que eles estavam trabalhando, né? Há quanto tempo eles estavam lá nessa situação. E quando eles vêm, eles ficam isolados. Por exemplo, eles vêm para um cultivo do entorpecente desse e eles passam meses sem retornar para a zona urbana. Então, fica realmente isolado na região de mato. Até um trabalho ali que a gente pode considerar até uma situação de trabalho escravo. É claro que a criminalidade, essas próprias pessoas ligadas a essas facções, elas são mandadas ali para esses locais, para coordenarem, para realizarem a plantação. Agora, nesses casos, delegado, eles também adicionam pessoas da região
Ou eles preferem não ter contato com ninguém daquela região para não levantar nenhuma suspeita? Eles preferem ficar isolados e trazer pessoas de fora, de distante do município. A exemplo que aconteceu lá, nós não identificamos nenhuma pessoa de São João da Serra com relação com esse plantio. Todas as pessoas, elas eram de outro estado da federação, principalmente estado do Ceará e estado do Pernambuco. Como é que o senhor vê essa questão do plantio da maconha aqui no Piauí? Ele vem crescendo, o senhor está à frente do Draco tem 2 anos, né? Isso. Ele vem crescendo, ele vem diminuindo, como é que os senhores percebem essa atuação dos criminosos? Pronto. O Draco, a principal atribuição do Draco não é combater o tráfico de entorpecente, é a DENARC, né? A gente só atua quando tem relação com as facções criminosas. A exemplo dessa situação. Como as pessoas tinham envolvimento com facção criminosa, aí a atribuição passou para o departamento, e claro, volto a ressaltar, uma ação integrada com a Polícia Militar. Eu não acredito que as plantações de maconha, elas aumentaram no estado do Piauí. Eu acredito que hoje o sistema de segurança pública ele é mais eficiente. Então, como o sistema ele é mais eficiente, existe uma probabilidade maior da gente encontrar mais plantações, porque o combate está sendo mais efetivo. No caso, essa atuação por parte das facções voltadas para o tráfico de drogas, que é ali um dos principais braços onde eles conseguem dinheiro. Os senhores já sabem de que estado, qual é o principal estado onde essa facção ela busca vir ao Piauí para realizar essas ações? Essas facções, por exemplo, que infelizmente têm células no estado do Piauí, elas não são do estado do Piauí. As facções surgiram no eixo Rio-São Paulo, em 1979, depois 1993, e em 1998 elas iniciaram um processo de expansão para outros estados da federação. De 2015 para cá, intensificaram principalmente para a região Nordeste, né? Então, o principal berço dessas organizações continua sendo o eixo Rio-São Paulo. Mas, por exemplo, criminosos que atuam com essa modalidade de crime, fazendo o plantio de maconha, nós podemos elencar alguns do estado do Pernambuco, que já tem, inclusive, esse histórico. Então, a gente já identificou alguns pernambucanos envolvidos com essas práticas, né? A Polícia Militar, por exemplo, ainda no decorrer da semana passada, conseguiu deflagrar uma operação similar que nós deflagramos na região de São João da Serra, mas para o sul do Piauí. E lá com integração também com outros estados e também identificando criminosos que não são piauienses, mas que estavam envolvidos com essas práticas. O Draco já está perto de completar suas 200 operações, né, desde que o senhor assumiu. Boa parte delas, claro, também se refere a apreensões de drogas, de entorpecentes. Se eu não me engano, no passado foram mais de 200 quilos, né, delegado? E além disso, nós tivemos também, porque não apareceu na estatística, mas nós participamos também da apreensão de uma roça de maconha, juntamente com o BEP da Polícia Militar, ali na região, na grande região de Picos, no ano passado. E olhando para as facções criminosas e seus tentáculos aqui no Piauí, Teresina ainda é o principal município onde ela está presente? Como é que ela vem tentando se infiltrar no interior? Ou, na verdade, a presença delas no interior, ela se faz mais presente dessa forma, tentando investir no tráfico de drogas, ou eles realmente estão cada vez mais indo para os municípios? As facções elas surgiram nos grandes centros, né? Então, a princípio, nas grandes cidades, nos grandes estados, nas grandes cidades, depois nos pequenos estados e nos pequenos estados, a princípio, nas regiões metropolitanas ali, principalmente relacionada às capitais. Mas iniciou um processo de interiorização dessas organizações criminosas, né? A facção hoje, com certeza, é o maior problema da segurança pública nacional. E a criminalidade hoje, ela tem uma afinidade com essas organizações. Então, como a gente identifica o maior índice de criminalidade nos grandes centros, por exemplo, se eu trouxer Piauí, o maior índice, com certeza, é em Teresina, então as facções criminosas elas têm uma presença maior na capital. Mas hoje a gente já identifica focos dessas organizações criminosas no interior do estado. A princípio nas cidades de médio porte, mas a presença até em alguns pequenos municípios. O tráfico de drogas é a principal forma deles conseguirem dinheiro?
ou cada vez mais eles vêm se utilizando de formas, vamos dizer assim, legais para lavar esse dinheiro? O tráfico de entorpecente, com certeza, é a principal fonte de arrecadação. Só que eles, infelizmente, assim como a sociedade, a criminalidade também passa por um processo de modernização. Então, eles focam outros meios de arrecadação e, com certeza, a lavagem do dinheiro ainda é hoje um dos principais problemas que a segurança pública tem enfrentado. Se eu trouxer para o estado do Piauí, quando eu falo de combate às facções criminosas, e quando eu falo de facção, eu visualizo uma estrutura piramidal. E facção nada mais é do que grupos de indivíduos de base prisional. Então, todos eles surgiram dentro do sistema penitenciário. Depois, quando eles mudaram o objetivo, e hoje o objetivo das facções criminosas é empresarial, explorando atividades ilícitas, mas com o intuito de arrecadar dinheiro. Então, quando eles mudaram esse objetivo, eles começaram a atuar fora do ambiente prisional. E atuando fora do ambiente prisional, eles com certeza focam no tráfico de entorpecente como um dos principais meios de arrecadação, mas nós temos diversas outras modalidades de crime, exemplo do assalto a banco, esses roubos a instituições financeiras, a transportadores de valores. Nós, infelizmente, estamos passando por um processo aí que cada vez mais se faz presente esses crimes praticados por meio das redes sociais, da internet, e há também, principalmente, o estelionato, que hoje são praticados, muitos deles, com participação direta de membros de facções criminosas. O senhor, delegado, já foi ameaçado? Sim, eu evito um pouco a falar sobre isso, mas já fui, sim. Eu atuo no combate às facções criminosas aqui no estado do Piauí desde 2016, a princípio como membro da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. 2019 até o final de 2022, nós desenvolvemos um trabalho como diretor de inteligência da Secretaria de Justiça, então focando dentro do ambiente prisional, e depois agora, a partir do início de 2023, coordenando esse projeto de combate às facções criminosas extramuros. Já fui, sim, ameaçado diversas vezes. Claro que eu redobro as atenções, a gente não pode subestimar nenhum tipo de ameaça, mas as ameaças elas fazem parte desse processo de combate às organizações criminosas. Eu até utilizo como um termômetro. Se eu estou sofrendo algum tipo de ameaça, é sinal que a gente está desenvolvendo um trabalho exitoso, eficiente. Nós estamos combatendo as facções criminosas, porque se não estiver gerando incômodo para essas organizações criminosas, com certeza elas não estavam provocando nenhum tipo de ameaça, nem para mim, nem para nenhum outro agente que integra o departamento. E nesses últimos 2 anos, teve algum episódio que mais ali lhe chamou a atenção pelo nível de organização? Sim, alguns, né? Mas como eu já estudo facção criminosa desde 2010, quando nós desenhamos esse projeto aqui no estado do Piauí, nós elaboramos um planejamento estratégico. Então, a tendência é que a gente esteja sempre um passo à frente das organizações criminosas. Mas eu vou trazer um fato aqui que foi bem no início desse projeto, que foi quando alguns criminosos incendiaram os ônibus na região do Mocambinho, zona norte da capital. Eles incendiaram os ônibus no final da tarde de um dia. No dia seguinte, 5 horas da manhã, 6 horas, a gente estava deflagrando uma grande operação. Então, isso é sinal que o trabalho é profissional. Nós já estávamos com diversas cautelares na gaveta prontas para serem cumpridas. Então, o DRAC ele desenvolve um trabalho baseado nesse planejamento estratégico. Então, nós temos uma metodologia que é focada principalmente nessa organização e um monitoramento permanente. Então, hoje, se eu abrir a minha gaveta lá do meu gabinete, na minha sala, nós temos N operações prontas para serem deflagradas e um processo de monitoramento permanente. Isso é que faz com que a gente tenha um trabalho muito eficiente, claro que desenvolvido de forma integrada. São muitos treinamentos. Às vezes a gente apresenta só o resultado da operação, mas até aquele momento onde a gente vai cumprir as nossas medidas cautelares, de uma busca e apreensão de uma prisão, nós já fizemos muitas coisas nos bastidores. Primeiro, um processo de treinamento permanente. Todos os operadores do DRACO eles passam por um treinamento constante, tanto da parte operacional, da parte de inteligência, da parte da utilização da própria inteligência artificial. O DRACO utiliza a inteligência artificial hoje. E isso a favor das nossas investigações. E tem nos tornado até um facilitador para o desenvolvimento desse trabalho. Então, um treinamento voltado para a inteligência, uma inteligência
com esse foco no combate às facções criminosas. Então, o operador hoje do Draco, essa unidade que pertence à Polícia Civil, ele é um operador que eu considero um policial do ciclo completo, porque ele consegue desenvolver uma atividade de campo, consegue desenvolver uma atividade de inteligência, consegue desenvolver uma análise de uma extração de um aparelho celular, consegue elaborar um relatório técnico de investigação e ainda consegue utilizar a tecnologia a nosso favor, principalmente utilizando essas ferramentas de inteligência artificiais. E nesse trabalho, o que é mais difícil, delegado? É fazer o monitoramento ali diário, semanal, ou definir o dia, a hora, o local exato para deflagrar uma operação? As facções criminosas, elas representam o maior problema da segurança pública nacional. Então, combater facção criminosa, na minha concepção, hoje representa uma das ações mais complexas desse todo segurança pública. Justamente em razão do nível de violência dessas organizações criminosas, da covardia como esses criminosos eles agem. Então, nós temos, sim, é sempre um desafio. O desafio maior é acreditar de que você não pode diminuir a velocidade. Então, você tem que estar sempre com o pé no acelerador, mas não esquecendo que, às vezes, o pé no freio é necessário, para que você não extrapole ali um pouco o nível de ações, porque o criminoso que a gente vai prender é um criminoso extremamente complexo. Então, ele está disposto a tudo. Ele está disposto a matar, ele está disposto a morrer. E o operador de segurança pública tem uma responsabilidade muito grande. Nós, quando a gente sai para deflagrar uma operação, a gente, por exemplo, no dia de operação eu acordo por volta de 1h30, 2 horas da manhã. A gente desloca até o departamento, mas antes disso, nós já planejamos a operação. E a gente vai com uma responsabilidade muito grande. Primeiro, servir a sociedade piauiense. Combater o crime organizado. Só que nós temos que ter a responsabilidade de ter que redobrar os cuidados, porque nós precisamos voltar para os braços dos nossos familiares. E, ao mesmo tempo, nós temos que manter a integridade do criminoso, mesmo ele não tendo nenhum senso de responsabilidade. E ele na grande maioria das vezes, ele é incorporado em uma covardia tremenda. A gente vai adentrar numa casa, o faccionário está armado, ele está te ameaçando, só que, ao mesmo tempo, ele segura as crianças dele no colo, servindo como escudo. Então, é extremamente complexo, você tem que tomar decisões em segundos para proteger a tua vida, proteger a vida do teu colega que está ali do lado, ao mesmo tempo manter a integridade do investigado e, no contexto da residência, há diversas outras pessoas, principalmente crianças, de que você tem que fazer tudo isso, mas não esquecendo que você tem que também resguardar a vida daqueles terceiros. Em um monitoramento recente do Ministério da Justiça, se descobriu a hipótese de um possível acordo entre primeiro comando da capital e comando vermelho. Como é que o senhor vê essa possibilidade de existir esse acordo e se isso pode de alguma forma atrapalhar o trabalho da polícia, vendo que são duas das principais facções que têm maior poder aqui no Brasil, delas unindo forças com o mesmo objetivo. Só para a gente contextualizar, essas facções são as duas primeiras que surgiram no Brasil. E quando elas surgiram, elas atuavam em harmonia, porque elas tinham interesse. Qual era o interesse, a princípio? Ter o controle de um sistema penitenciário de um determinado estado. Depois, o controle do sistema penitenciário. Quando foi que elas começaram a se degladiarem? Quando os interesses começaram a se convergir. Principalmente quando eles mudaram a visão para uma visão empresarial, atuando no tráfico de entorpecente e tendo como objetivo o controle territorial, porque o controle territorial representa um mercado financeiro para esses grupos, né? Foi criado o Sistema Penitenciário Federal em 2006, e o Sistema Penitenciário Federal foi criado justamente para custodiar essas principais lideranças do crime organizado. As principais lideranças do CV estão presas desde 2006, e as principais lideranças do primeiro comando da capital estão presas desde 2019. E o sistema é muito rigoroso. Lá o preso não tem visita íntima, a visita social ela é por meio de parlatório, dividida ali no vidro, parecendo aqueles presídios americanos, né? Utilização de interfone. Então, o rigor do sistema penitenciário federal fez com que alguns indivíduos dessas organizações criminosas tivessem o interesse comum de representar com o intuito de
quebrar esse rigor imposto dentro das unidades prisionais federais. Então, eu acredito que, a princípio, esses rumores de que há uma aliança entre esses dois grupos sejam relacionados ao rigor do sistema penitenciário federal. Nós não tivemos essa informação ainda aqui no estado do Piauí, mas se eventualmente eles se unirem, o estado é muito maior, né? E o nosso planejamento ele é eficiente para combater qualquer modalidade de crime. Se eles se unirem, se eles continuarem se degladiando, nós iremos continuar desenvolvendo nosso trabalho, acreditando sempre na importância dessa metodologia que foi desenhada no estado do Piauí e tendo a certeza de que maior a segurança pública e com aquele velho ditado, se for envolvido com facção criminosa, independentemente de ter aliança entre eles ou não, pode configurar o despertador que nós iremos atrás de cada um desses criminosos. O senhor ficou muito conhecido por esse bordão. Como Pois é. foi que ele surgiu, delegado? São frases ali que eu gosto muito de... Eu sou muito tímido, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de conversar, né? Um pouco antagônico, né? E no decorrer dessas nossas conversas, saíram algumas frases, dentre elas essa do despertador que pegou muito, né? Depois virou um símbolo do próprio departamento. E, inclusive, já tenho recebido até alguns despertadores lá no departamento que foram presenteados pela sociedade, de forma geral e tudo. E eu recebo com muito carinho e sempre com a certeza, né? Sabemos da complexidade, mas temos a certeza que estamos sim preparados para combater o crime organizado. Que mensagem, então, o senhor pode deixar nesse final do nosso Pod Meio de hoje, até mesmo para que a juventude não se envolva na criminalidade? Helder, eu sempre gosto de levar uma mensagem para o cidadão e a cidadã de bem, principalmente para os jovens, que é de diga não à criminalidade, diga não às facções criminosas. Eu digo isso de uma experiência de aproximadamente 15 anos, estudando e combatendo o crime organizado. E a gente observa que a facção criminosa ela é ilusão. E a facção criminosa ela só traz prejuízo. Ela só traz desgraça para o próprio membro, para os seus familiares, para a sociedade de forma geral. Então, muitos jovens são cooptados, iludidos por essas organizações criminosas, mas quando eles entram, eles se tornam ferramentas do crime organizado para manter uma estrutura que vai beneficiar apenas a cúpula dessas facções. Então, facção criminosa é algo extremamente ruim. Facção criminosa só traz prejuízo. Então, volto a novamente levar essa mensagem. Diga não às facções criminosas, diga não a qualquer modalidade de crime, diga não ao tráfico de drogas, diga não ao uso de qualquer tipo de entorpecente. Essa é a mensagem para o cidadão e a cidadã de bem. E fica um recado para quem é envolvido com o crime organizado. Nós sabemos da complexidade de combater as facções criminosas, mas estamos preparados sim para servir a sociedade piauiense nesse quesito, combatendo as facções criminosas para que o cidadão e a cidadã de bem não sejam vítimas dessa modalidade de crime. Então, se você tem envolvimento com facção criminosa, pode sim configurar os seus despertadores. Antes da gente finalizar, mais uma pergunta sobre a utilização de câmeras corporais. O Piauí é signatário de um projeto do Ministério da Justiça. Como é que o senhor vê esse projeto? O senhor acha realmente interessante? A gente acredita no profissionalismo de todos nós que integramos a segurança pública piauiense, de forma especial o próprio departamento, né? A gente sabe que nós temos que combater a criminalidade, agindo sempre dentro da legalidade e respeitando todos os direitos e garantias fundamentais de qualquer pessoa, seja o cidadão de bem, seja o criminoso envolvido com essas facções criminosas. Então, para a gente, eu não vejo nenhum tipo de prejuízo. A princípio, ela vai ser de forma experimental, né? Mas como a gente age sempre dentro da legalidade, isso vai trazer ainda mais transparência para o nosso trabalho. Delegado, parabéns pelo trabalho. Eu sempre lhe admirei, mas lhe admirei mais ainda no dia que o senhor foi à minha cidade de Campo Maior e o senhor realizou o sonho de uma criança que era lhe conhecer. Parabéns também, parabéns pelo trabalho que o senhor realiza, mas parabéns também pelo menino de Rio Grande do Piauí, que também realizou seus sonhos e também vem realizando outros sonhos. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Estamos sempre à disposição e isso é uma responsabilidade que todos nós temos, né? Estamos de portas abertas para vocês da imprensa, para a sociedade de forma geral, para as crianças. O Draco está de portas abertas e sempre com a certeza de que temos que atuar com repressão, mas não podemos esquecer jamais dessa parte
de prevenção à criminalidade. E esse foi o nosso Pod E-mail de hoje. Agradeço a você que acompanhou o episódio completo. Manda o link para todo mundo, vai lá para os seus amigos, os grupos de WhatsApp. Deixa o seu like, que isso dá uma força a mais, ainda um gás a mais para a gente estar aqui trazendo conteúdo para você. E outro convite, segue a gente também nas redes sociais. Nosso Instagram é @podemail, tem também o @tvmailOficial, tem o @redemail, cortes das gravações de podcast que a gente faz aqui são colocados nessas redes sociais. O episódio completo fica no YouTube do Podemail, então se inscreve no nosso canal no YouTube, @Podemail. Obrigado, você que esteve com a gente, até a próxima oportunidade.